No cenário atual do conflito no leste europeu, marcado por intensas disputas territoriais, uma operação militar que prometia ser um marco estratégico se transformou em um exemplo de falhas e desorganização. O plano, inicialmente apresentado como uma ofensiva capaz de consolidar posições críticas, resultou em uma retirada caótica que revelou fragilidades preocupantes. O que parecia ser um movimento calculado para reforçar as linhas de defesa se tornou um fracasso inesperado, expondo desafios estruturais que comprometem o equilíbrio das forças envolvidas. O que deu errado nesse planejamento e quais as implicações desse episódio no desenrolar do conflito? A seguir, analisaremos os fatores que culminaram nesse revés e as possíveis consequências geopolíticas dessa ação. A operação, que ocorreu na região de Donetsk, uma das áreas mais disputadas no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, envolveu o envio de reforços para apoiar posições que vinham sofrendo forte pressão. O anúncio da movimentação foi recebido com otimismo entre aliados, pois esperava-se que o reforço militar estabilizasse a linha de defesa e dificultasse avanços adversários. Contudo, a realidade no campo de batalha foi bem diferente. As tropas adicionais, ainda que equipadas com armamentos modernos e veículos blindados, foram deslocadas para áreas desconhecidas, sem um levantamento detalhado do terreno ou suporte logístico eficiente. Essa falta de preparação foi explorada pelo inimigo, que usou drones de reconhecimento e ataques de artilharia para enfraquecer as posições recém-ocupadas. Relatos de combatentes locais indicam que as forças enviadas não tinham conhecimento adequado sobre os pontos críticos da linha de frente, o que facilitou a criação de emboscada. O resultado foi uma retirada apressada, com baixas significativas, e uma percepção de vulnerabilidade que se espalhou entre os comandantes e soldados. Entre os fatores que contribuíram para o colapso da operação, destaca-se a falha na comunicação. As tropas de reforço incluíam combatentes de diferentes regiões, com idiomas e protocolos distintos. Essa diversidade, aliada à pressão do confronto, dificultou o entendimento de comandos essenciais. Ordens importantes foram mal interpretadas, levando a deslocamentos inadequados e exposição desnecessária ao fogo inimigo. O comando militar não conseguiu, em tempo hábil, reorganizar as unidades, permitindo que grupos adversários cercassem e eliminassem diversas posições. Além disso, a estratégia adotada seguiu uma lógica ultrapassada, baseada no envio massivo de tropas para sobrecarregar as defesas adversárias. Esse método, frequentemente utilizado em conflitos do século passado, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, confiava na força bruta e no volume de soldados para alcançar avanços territoriais. No entanto, a realidade da guerra contemporânea é outra. A tecnologia revolucionou o campo de batalha, tornando obsoletas as táticas que dependem apenas de número. Sistemas de vigilância por satélite, drones de reconhecimento e artilharia guiada por GPS permitem ataques precisos a longas distâncias, anulando a vantagem de um contingente numeroso, mas mal posicionado. No caso específico dessa operação, o adversário, ciente dessa movimentação, utilizou táticas de mobilidade e inteligência em tempo real para desarticular as formações que avançavam de maneira previsível. Drones com câmeras térmicas foram empregados para localizar as posições das tropas, enquanto mísseis guiados e artilharia de precisão neutralizaram rapidamente as linhas de suprimento e os principais pontos de apoio. O terreno, caracterizado por relevo acidentado e áreas com vegetação esparsa, dificultou qualquer tentativa de cobertura, transformando a ofensiva em uma armadilha mortal. Relatos de soldados que sobreviveram descrevem cenas de confusão e tentativas frustradas de reorganização sob constante bombardeio. As consequências dessa operação mal-sucedida vão além das perdas no campo de batalha. O impacto político foi imediato, gerando questionamentos entre os aliados envolvidos na coalizão militar. Países que inicialmente apoiaram a estratégia começaram a demonstrar receio sobre a continuidade desse tipo de abordagem, destacando a necessidade de revisar os procedimentos táticos para evitar novos desastres. O custo das perdas, tanto em vidas quanto em equipamentos, levantou discussões acaloradas em reuniões internas, especialmente entre os países que fornecem recursos e apoio logístico. Essa situação também reacendeu debates sobre a eficácia das alianças formadas ao longo do conflito. Nações com interesses divergentes passaram a exigir
exigir mais clareza nos planos militares, temendo que a repetição desses erros comprometa suas próprias posições estratégicas. A liderança da coalizão, composta por representantes de diferentes governos, enfrenta agora uma pressão crescente para adotar medidas corretivas. Entre as propostas discutidas estão a intensificação do treinamento conjunto das tropas, a modernização de equipamentos e a criação de canais de comunicação mais eficientes para evitar falhas em situações críticas. Paralelamente, analistas internacionais alertam que o impacto dessa derrota não se limita ao campo de batalha. O episódio revelou, para os observadores externos, uma vulnerabilidade significativa na coordenação das operações, o que pode encorajar movimentos mais agressivos por parte do adversário. Além disso, a percepção pública sobre a eficácia da coalizão foi abalada, levando a uma queda no apoio popular em algumas regiões. Governos aliados agora buscam equilibrar discursos de confiança com a necessidade de admitir os erros e apresentar soluções concretas. Em meio a esse cenário, a dúvida persiste. A liderança militar conseguirá adaptar suas táticas às exigências da guerra moderna ou continuará presa a métodos que no passado garantiram vitória, mas que hoje se mostram cada vez menos eficazes? Agora, a alta cúpula militar se encontra diante de uma encruzilhada estratégica: manter o envio de reforços, arriscando a repetição dos mesmos erros táticos, ou reestruturar completamente a logística, o treinamento e a abordagem operacional das tropas. Essa decisão não se limita ao campo de batalha, ela carrega implicações profundas que reverberam nos corredores diplomáticos internacionais. O equilíbrio geopolítico, cuidadosamente ajustado nos últimos anos, pode ser comprometido caso novas falhas venham à tona. Especialistas em defesa apontam que a atual estrutura militar, apesar de equipada com tecnologia de ponta, ainda enfrenta dificuldades na integração de suas diferentes unidades. O treinamento de soldados provenientes de regiões distintas, com métodos, doutrinas e até idiomas variados, tem sido um obstáculo significativo para a execução eficiente de operações conjuntas. A falta de coordenação observada durante essa recente ofensiva reforçou a necessidade urgente de práticas padronizadas e de sistemas de comunicação que evitem mal-entendidos fatais no calor dos combates. Além disso, a logística empregada revelou falhas preocupantes. O deslocamento de equipamentos pesados para regiões de difícil acesso ocorreu sem o suporte necessário de reconhecimento e planejamento. Caminhões de suprimentos foram interceptados, munições ficaram retidas em rotas bloqueadas e veículos blindados foram posicionados em locais vulneráveis a ataques de artilharia de precisão. Esses erros logísticos evidenciam a necessidade de uma revisão completa na cadeia de suprimentos, com investimento em tecnologia de rastreamento e na formação de equipes especializadas na análise de terrenos e movimentação de recursos. Nos bastidores, fontes diplomáticas sugerem que essa situação tem causado tensão entre os países aliados. Algumas nações que participam ativamente da coalizão questionam a eficácia das estratégias adotadas e cobram uma postura mais transparente e assertiva dos comandantes responsáveis. Há discussões sobre a possibilidade de criar uma força conjunta sob comando unificado, seguindo o exemplo de coalizões que, no passado, obtiveram sucesso ao centralizar o processo decisório. No entanto, essa proposta enfrenta resistência, especialmente entre os países que valorizam sua autonomia militar. O impacto dessa derrota militar não se limita à linha de frente. Ele também afeta a percepção pública sobre o conflito. Pesquisas recentes indicam um aumento no ceticismo de parte da população, que começa a questionar a continuidade de investimentos em um cenário de resultados incertos. Líderes políticos, por sua vez, se veem pressionados a apresentar soluções rápidas e eficazes, enquanto buscam manter o apoio popular e evitar crises internas. A decisão que será tomada nos próximos dias pode não apenas redefinir a dinâmica do conflito atual, mas também influenciar o equilíbrio de poder em longo prazo. A capacidade de adaptação diante dessas adversidades pode determinar se a coalizão conseguirá manter sua posição estratégica ou se verá sua influência reduzida gradativamente. Diante desse cenário complexo, a dúvida permanece: será esse o momento de ruptura que impulsiona uma reestruturação eficiente e moderna das forças militares envolvidas? Ou estaremos testemunhando o prelúdio de um enfraquecimento irreversível no equilíbrio geopolítico da região?